Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal SBTV, me chamo Neto e bora lá para mais um resumão de informações referentes ao Bahia. Antes de começar, peço o seu apoio rumo aos 36 mil inscritos. Queria dizer que seria muito bacana ter você como novo integrante da família SBTV aqui no canal. Convido você a inscrever-se caso não seja inscrito e ativar todas as notificações para receber todas as novidades. Começando com o resumão de informação sobre o último dia de treinos do Bahia lá no CT Evaristo de Macedo, em Dias d'Ávila. Na manhã dessa terça-feira, após um vídeo sobre o adversário, no auditório do Tricolor de Aço, os atletas participaram de uma atividade pré-treino na sala de musculação. Em seguida, no campo 1, o treinador Renato Paiva utilizou o tempo para realizar um longo treinamento tático. Na parte final, todos os atletas do elenco aprimoraram cobranças de pênaltis. O meia Cauli, após o treino na academia, realizou uma atividade física e técnica especial com o preparador Antônio Borges. O lateral direito Gilberto treinou a primeira parte com o grupo e depois fez um trabalho físico. Jacaré, Biel, David Duarte e Danilo Fernandes trabalharam na sala de musculação e fisioterapia. Esses são um dos desfalques tricolores para o jogo de amanhã. Além do Tassiano e o Vinícius Mingotti, que já atuaram por outras agremiações na Copa do Brasil. Bora conferir agora os trechos da entrevista de hoje lá no CT do lateral esquerdo Rian. A entrevista com Rian, pergunta de Jailson Baraúna e Vitor Hugo. Apesar do momento muito ruim da equipe, você tem se apresentado bem na maioria dos jogos. De que forma pode ser decisivo na partida de amanhã e ajudar o grupo a ter forças para superar esse péssimo momento? Qual o espírito do jogo? Sabemos que amanhã vai ser um jogo muito importante para nós, é um jogo muito difícil, mas independente dos resultados, independente do momento que a gente vem vivendo, a gente está concentrado e eu creio que amanhã a gente vai lá para fazer um bom resultado. Pergunta de Dida Negrão e Manuel Messias. Com a baixa de Chaves, a oportunidade está chegando. O time vem jogando bem, mas vem sofrendo com insegurança e por isso toma alguns gols bestas. O que fazer para mudar essa chave e o que é que passa na sua cabeça em relação a isso? Sabemos que é um jogo difícil e a gente tem que minimizar os erros. É um jogo de 180 minutos, que nem eu disse no primeiro jogo. Então a gente tem que ir lá muito concentrado para não cometer os mesmos erros e não tomar gol. Marinho Júnior e Marcelo Ramos. Você sente que esse é o maior desafio da sua carreira até hoje no profissional? Como lidar com a pressão, mesmo sendo jovem, atleta da base, e no momento adverso, como o atual e na véspera do jogo mais importante do ano? Cara, eu acho que gera um pouco de ansiedade sim, mas é uma ansiedade boa, aquele frisão na barriga gostoso. Sei da responsabilidade que é, mas sei a oportunidade que eu tô tendo também. Então eu vou levar isso para um lado bom e se Deus quiser eu vou aproveitar a oportunidade da melhor forma. Ulisses Gama. Você se firmou na equipe principal do Bahia nesse ano e já viveu uma certa novela para renovar seu contrato. Esse vínculo se encerra no fim do ano. Na condição de um jovem atleta, como lidar com isso com tranquilidade para seguir colaborando em campo? Cara, eu tô tentando fazer minha parte dentro de campo. Fora de campo, eu creio que meus empresários junto ao clube sabem o que fazer, sabem dar as melhores decisões. Então eu vou continuar focado, vou continuar dando o meu máximo para ajudar o clube. E se for da vontade deles, a renovação vai acontecer. Bom, aí alguns trechos da entrevista coletiva de Rian. Hoje no CT, curiosamente, foi o escolhido da vez, né? Um cara que é muito jovem e vai para uma decisão muito forte na sua carreira. Achei interessante a escolha pelo atleta. E como ele falou, inclusive, né, muito importante salientar que ele tem vínculo com o Bahia até o final desse ano. Renovou até o final desse ano com o Esquadrão de Aço e pode assinar um pré-contrato com outra agremiação nesse momento. Aguardemos a definição. Creio que o Bahia deve buscar renovação com o atleta em caso de um desenvolvimento positivo até o final do ano, até porque o Bahia contratou agora o Camilo Cândido para a posição para a lateral esquerda, então vamos ver como é que vai ser esse desenvolvimento do Bahia nos próximos anos nessa posição, se vai mandar o Rian embora, o Matheus Bahia. Eu creio que apenas o Rian seja o sacado em relação a outros atletas, porque o Matheus Bahia tem contratado até o final de 2025, o Rian até o final desse ano e o Chaves até 2026. Então são muitos anos aí, né, em relação ao Rian, mas não descartaria também essa alternativa em relação. Bom, como ele falou, é muito importante salientar, pessoal. Ele tem contrato com o Bahia até o final desse ano e pode assinar um pré-contrato, inclusive. E será uma decisão para ele, muito importante, no jogo, né, de final praticamente, né, um quarto de final que tem um gosto de final. Eu acho que é muito importante o Bahia ter essa... E como ele falou, pessoal, ele tem contrato até o final do Bahia nesse ano. E como o Rian falou, contrato até o final desse ano. Ele pode assinar pré-contrato com outra agremiação, porque já são mais de 6 meses, né? Pouco menos de 6 meses em relação ao final do seu contrato com o Bahia. Vamos ver se vai ter uma renovação mais uma vez com o clube, se isso vai acontecer. Lembrar você que o Bahia contratou agora o Camilo Cândido para a posição para a lateral esquerda. Em relação às novidades, tá? Gabriel Gomes apurou aqui algumas informações importantes referentes
a jogadores que irão viajar retornando aí depois das suas respectivas lesões. Iago Felipe, Matheus Bahia e Cauli estarão à disposição e irão viajar para os próximos confrontos tricolores. A tendência é essa. E amanhã contra o Grêmio estarão à disposição. Diferente do Gilberto, que mesmo regularizado, né, com seu contrato publicado no Boletim Informativo Diário da CBF, ele não estará na delegação, pelo menos nessa partida. Quem sabe contra o Atlético Paranaense ele já não esteja à disposição para esse duelo. Falar sobre o mercado da bola, sobre a situação do Léo Cittadini, ele que recusou a proposta do Vasco pelo incômodo na demora nas negociações. Recebemos que os responsáveis de São Januário realizaram a proposta e depois sumiram. Assim, Cittadini preferiu recusar o convite e está analisando outras propostas de outros times da primeira divisão. E segundo Rafael Seixas, o Bahia tem conversas com o atleta e segundo ele, nesse momento da tarde de hoje, o Bahia encaminhou para um possível acordo. Conversas estão em andamento. Então a tendência é rolar uma negociação entre Bahia e Atlético Paranaense com um jogador que tem contrato até o final desse ano com a equipe paranaense. É um cara muito querido, tem uma história muito bonita por lá. Consultei alguns amigos jornalistas que cobrem o Atlético Paranaense, né? E eles me falaram que realmente essa situação é possível dele sair do Atlético, buscando essa possível saída em relação à compensação financeira com a equipe, né, da Arena da Baixada, mas ainda nada definido. Se não rolar negociação, a tendência é ele permanecer na equipe do Atlético, mas aguardemos, tá? Agora para o tema polêmico do dia em relação a um possível adiamento da partida contra o Grêmio amanhã em Porto Alegre. É o seguinte, né, alguns indicadores meteorológicos informaram a passagem de um ciclone extratropical pela situação do sul lá, né, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e que isso poderia afetar as condições para a partida. E o Grêmio enviou aqui, né, o indicativo enviou uma informação à CBF sobre a tempestade em Porto Alegre antes da partida contra o Bahia, que isso poderia encadear, né, um adiamento da partida entre as equipes. A CBF ainda não se pronunciou sobre um possível adiamento e até o momento a partida está confirmada para amanhã às 7 horas da noite na Arena do Grêmio. O Bahia tem uma viagem marcada para Porto Alegre na noite dessa terça-feira. Caso a partida seja adiada, o Grêmio teria uma data disponível para o próximo final de semana, já que o jogo contra o Corinthians, pela 15ª rodada do Brasileirão, foi adiado anteriormente. No entanto, o Esquadrão de Aço entra em campo no domingo contra o Atlético Paranaense em Curitiba, na Arena da Baixada, né? E segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, um novo ciclone extratropical, está previsto para atingir o sul do Brasil. O evento deve ocorrer durante a madrugada dessa terça-feira para quarta-feira, no caso, né, podendo se formar no litoral do Rio Grande do Sul ou próximo a Santa Catarina, abrangendo uma grande parte do estado. O Instituto ressalta risco de cortes de energia elétrica, danos em plantações, queda de árvores e inundações, eventos que têm sido frequentes nas grandes tempestades das últimas semanas no sul do Brasil. Então, a tendência é amanhã, inclusive, com ingressos confirmados, cerca de 40 mil pessoas previstas para esse confronto lá na Arena do Grêmio, ainda sem definição quanto ao tema de adiamento ou não. Tomara que não, né? Que eu vou viajar essa madrugada para lá, com fé em Deus, chegar lá tudo tranquilo, seguro para a partida e aí seguir viagem depois para os nossos próximos destinos. Então, tomara que não tenha nenhum prejuízo quanto a isso, que as coisas possam se resolver tranquilamente. Nosso querido Barbas também trouxe aqui informação de que o Bahia não foi, até o momento que ele trouxe a notícia às 4 da tarde do dia de hoje, não foi notificado sobre absolutamente nada. Aguardemos. E esse foi o conteúdo, eu espero que você tenha curtido. Se gostou, inscreva-se no canal e ative todas as notificações. Um abraço e até o próximo conteúdo aqui no canal.